Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie sua conta. Aproveite o papo reto. Bom, meu nome é Diogo Beato e hoje eu vou falar sobre boas práticas na hora de desenvolver uma API REST. REST, antes de tudo, é Representational State Transfer, transferência de estado representativo. É uma arquitetura de desenvolvimento orientada a web services e foi criada pelo Royal Fielding durante a sua dissertação na tese de doutorado. O interessante é que o Royal Fielding ele também é coautor, trabalhando em parceria com o Tim Berners-Lee, do protocolo HTTP. Então, por isso que o REST é tão focado na utilização do protocolo HTTP, né? Então, quais as vantagens de eu utilizar o REST, né? Primeiro, eu consigo independência de tecnologia, porque eu consigo encapsular todo o meu back-end na linguagem que eu preferir e expor isso por HTTP. Então eu consigo ter flexibilidade para que qualquer outra pessoa crie aplicativos, client, consumindo o meu serviço, independente da tecnologia. Então, por exemplo, se eu fiz minha API REST em Java, nada impede de outro cara criar um serviço em .NET que consome a minha API e utiliza o meu serviço feito em Java. Outra coisa muito importante é que antes a gente vendia código, né? Se for pensar bem antigamente, quando o Java surgiu e aquela parte de empacotamento deles e bibliotecas, as pessoas vendiam bibliotecas prontas, jars fechados, como forma de vender código. Tipo, ó, tem esse código pronto aqui, se você quiser você pode comprar. Hoje em dia isso acontece só que através disso, de APIs de serviço. Então, por exemplo, eu consigo ir lá e pagar uma porcentagem por mês e utilizar a API do Google Maps à vontade. Ou pagar pelo quanto eu uso, né, que é o mais comum, o tanto de requests que eu faço para acessar aquela API. Então, para começar, né, as boas práticas, o princípio é que eu tenha URLs amigáveis. Como, por exemplo, no caso do Acelerato aqui, Acelerato/tickets. Como o REST ele fala que você tem que montar sua API baseada em recursos, então o tickets é um recurso. A sua API tem que ser de simples adoção, né? E tem que ser flexível para quem for utilizar. Quando eu falo quem for utilizar, o público-alvo de quem está utilizando a REST API normalmente é um desenvolvedor. Não consigo pensar um caso em que um usuário final vai utilizar uma REST API. Mas normalmente é um desenvolvedor. Então por que ela tem que ser de simples adoção também? Porque se eu for utilizar um serviço e eu ver que a API deles é muito complicada de usar, eu vou logo para o concorrente, eu nem vou ficar perdendo tempo. Se eu ver que está me dando muita dor de cabeça para implementar, eu não vou perder meu tempo. Então, como eu disse, o REST API, o princípio básico é que seja por recursos lógicos. Então, quando eu for definir um recurso, não utiliza nome de verbos para o recurso, como por exemplo, no final da minha URL eu colocar lá um listar ou um salvar. Utilize sempre nomes no plural, porque a maioria das APIs REST do mercado já utiliza essa convenção. E muitos frameworks, como o Rails também, que é bem forte nessa parte de REST, eles também já utilizam essa convenção de estar sempre no plural. Então fica mais fácil. Quando você sair da API, por exemplo, do Google e vir para a API do Acelerato, você encontrar todos os recursos no plural já é algo que está meio que intuitivo, né? Já fica mais intuitivo para você. E toda vez que eu salvar ou fizer o update do meu recurso, uma boa prática também é eu retornar esse recurso salvo ou atualizado. Eu vou mostrar um exemplo aqui, por exemplo. Por que não utilizar verbos no final como salvar ou listar?
Porque o REST, ele prega que você deve usar os métodos do HTTP para tomar ações. Então eu não coloco salvar, eu uso o post. Quando eu faço um post para o tickets, eu estou salvando o ticket. Quando eu faço um get no ticket, eu estou pegando todos os tickets. Quando eu faço um get e passo, por exemplo, um ID, eu pego um único ID, um único ticket. Quando eu faço um put para esse ticket, eu estou atualizando ele. Quando eu faço um patch, eu posso atualizar alguma parte dele. Por exemplo, eu quero falar que eu vou atualizar ele de aberto para fechado. Então eu estou atualizando só uma informação dele. Quando eu faço um delete, eu deleto o recurso da minha API, do banco, né, no caso. Quando eu for tratar com relacionamento, normalmente as nossas entidades sempre têm relacionamento, né? Então no caso de ticket aqui, se eu quero pegar todas as mensagens de um ticket, eu construo uma URL dessa forma, ó. Tickets, qual ticket? O ticket 12 e quais mensagens? Todas as mensagens do ticket 12. Então fica muito simples de ler isso aqui e entender o que ele vai fazer depois que você tem essa convenção definida, né? Se eu quero ver só a mensagem 5 do ticket 12, então eu crio essa URL. E assim eu vou tomando as ações com base nos métodos do HTTP. Documentação, né? É sempre muito importante ter a documentação. O pessoal fala que a documentação da API é tão boa quanto tem que ser tão boa quanto a sua própria API. Porque, que nem eu falei, se não for de fácil adoção, o cara sai fora. E tendo uma boa documentação, é bem fácil de eu conseguir criar autonomia e independência para o cara conseguir utilizar a minha API, né? Mesmo que seja uma API interna, por exemplo, galera do front está trampando aqui. E aí eles querem desenvolver uma coisa. Se a API está bem definida, bem feita, bem documentada, ele não precisa ter um cara back-end toda hora do lado dele, tipo, para desenvolver coisa nova, entendeu? Ele já sabe como ele vai conseguir aqueles recursos para ele montar a tela e para ele fazer a tela funcionar de maneira flexível. Sempre versione a sua API. Por quê? Porque mudanças são inevitáveis. Então hoje eu desenvolvi a minha API e ela funciona de uma maneira, mas amanhã pode ser que entrou uma funcionalidade nova, coisa do tipo, e eu vou ter que alterar essa API, né? Então eu crio na base, tipo, colocando a versão aqui, no caso, versão 1. Se eu precisar usar a versão 2 depois de um dia, quem estiver usando a versão 1 ainda não vai quebrar. A gente manda uma mensagem falando que talvez vai ficar deprecated ou coisa do tipo, e mantém essa daqui, até a gente ver que não está tendo mais acesso nessa API. E aí a gente migra para 2. Filtros e ordenação, né? Como a gente definiu todos os recursos por URL, então a gente deixa os query parameters disponíveis para utilizar em filtros e ordenações. Assim fica bem mais fácil também de tratar e de ficar mais flexível para quem for utilizar, né? Por exemplo aqui, ó, quero pegar todos os tickets que estão abertos. Aí eu passo qual que é o atributo e qual que é a situação que ele tem que estar. Se eu quero ordenar os tickets, eu passo, por exemplo, o sort. E aqui a parte interessante é assim, ó, se eu usar o menos, ele é desc. Se eu não passar nada, ele é ASCII. Então eu consigo ordenar ele, tipo, só alterando isso na URL. Quando eu tenho uns filtros muito grandes, né, por exemplo, toda vez que eu for usar esse recurso, eu tenho que passar tudo isso de filtro. No caso, os tickets que foram fechados recentemente, eu vou ter que ficar passando toda vez aquele bando de filtro, né, no query parameter. Então é muito mais fácil eu chegar e criar uma URL que já tem isso pronto. Seleção de campos. Acho que essa aqui é uma das partes que tipo, eu fiquei mais maravilhado assim quando eu vi, porque é um negócio que facilita muito também e deixa flexível para quem for criar os clients, que é tipo, eu poder escolher quais os fields que eu quero no meu JSON. Então eu falo assim, ó, eu quero todos os tickets, mas me traz só aqui, ó, o ID, subject e o nome do consumidor, do customer, cliente.
Paginação, né? Como você está expondo uma API, principalmente se você for expor uma API aberta para outros terceiros consumirem, é muito bom você ter a parte de paginação e ter um limite, mesmo se o cara não passar parâmetros de paginação, para ele não consumir toda a banda do teu servidor lá, né? Então, por exemplo, paginação é sempre importante a gente ter, e aí passar um parâmetro mais ou menos dessa forma, né? Página, qual a página que eu tô? Tô na página 2, e qual o limite de itens por página? 50. E aí eu passo isso e ele me traz paginado já. Quando a gente usa o esquema de hiperlinks lá, igual o Marcão apresentou pra gente na retrospectiva, no Supre, o pessoal costuma fazer hiperlinks de tipo de next e preview com uma paginação. E eu achei bem interessante também. Aqui são algumas referências da onde eu tirei. Aqui, por exemplo, é o site do Roy Field. Aqui é a tese dele, tem a tese dele toda disponível para quem quiser ler, falando sobre arquiteturas de software orientado à internet, né? E aqui é o artigo da onde eu tirei a maioria dessas boas práticas. É isso aí, pessoal.